Bom dia para vocês. Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Vocês estão bem? Bom dia, bom dia. Ok? Tô bom, você tá bom, Gabriel? Tá na paz? Ou você não tá bom? Opa, então tá bom. Se você tá bom, eu tô bom. O povo tá bem calado. O povo tá sumida. Galerinha, vou dar um minutinho para ver se entra mais gente. Só um minutinho. Aí a gente vai fazer exercício. Eu tava procurando o livro ali de vocês no coisa. Nós vamos fazer exercício sobre óxidos, tá? Oi, Duduzinho lindo do meu coração. Fala, Herculino, como é que você tá? Entrei na sala errada. Tô saindo já. Beijo pra você. Falou. Que susto, rapaz. Você tá doido. Galera, vamos lá? Vou compartilhar aqui a tela com vocês, com o livro. Gostaria que vocês pegassem o livro de vocês para a gente estar respondendo. Resolvendo questões juntos, tá? Viu, Herculino? Veio, apareceu, deu um alô. O dia até melhorou. Ai, ai, muito bom. Vamos lá? Vamos ao seguinte. Pega o livro de vocês, o livro 3. Vamos resolver exercícios juntos. Desse esquema aqui, ó. Esse é massa, hein? É o livro 3, página 19. Pega pra gente aí, vamos resolver os exercícios juntos para fixar o conteúdo. Lembrando que a gente já falou, né, sobre as 4 funções inorgânicas. Conversamos sobre os ácidos, que era hidrasto, a gente conversou sobre os oxiácidos, forças, grau de ionização, o que era ionização, né? Conversando sobre as bases, sobre força, solubilidade, grau de dissociação, classificação e quantidade de hidrogênio ionizado no ácido, quantidade de hidroxilas dissociadas nas bases, né, que eram as classificações que a gente aprendeu. Vimos também as exceções. Aí a gente falou de sal, né? A gente nomear os nossos sais, falamos sobre sal ácido, sal básico, discutimos bastante sobre isso. E por fim, a gente conversou sobre os óxidos, né? Os óxidos, a gente viu o que era um óxido covalente, o que era um óxido iônico, o que era um óxido ácido, o que era um óxido básico. Então, a gente conversou sobre várias funções orgânicas aí. E agora a gente vai colocar os exercícios para fixar. É o livro 3.
3. A gente vai falar sobre os exercícios para fixar. E na próxima aula a gente vai falar sobre, próxima semana, a gente vai falar sobre as reações inorgânicas, que é bem tranquilo também, bem de boa, que tem uma reação de decomposição, que tem uma reação de síntese, simples troca, dupla troca, então vai ser bastante interessante aí, tá? Então vamos lá, vamos resolver o exercício. Vamos começar aqui pelo número 1. Deixa eu pegar a canetinha e bora. Questão número 1, ele fala o seguinte: a sucata de vidro decorre do uso de diversos materiais, tais como vasilhames, copos, vidraças e etc. A reciclagem é uma das alternativas para minimizar os impactos ambientais causados tanto pelo lançamento dessa sucata nos aterros sanitários, quanto pela retirada de minérios da natureza, usados na fabricação do vidro. O vidro de vasilhame, por exemplo, é produzido a partir da areia, que é o óxido de silício, da barilha, que é o carbonato de sódio, do calcário, que é o carbonato de cálcio, e outros minerais como o óxido de sódio e o óxido de alumínio. Olha só que eu já dei até a nomenclatura exata deles, tá? Aí ele me fala o seguinte: considerando os compostos mencionados, identifique a alternativa que apresenta a correta correspondência entre composto, função química e nomenclatura oficial. Vamos lá, vou aproximar aqui um pouquinho do quadro, que eu sou meio cego. Aí acho que ficou um pouco bacana aqui, ficou melhor, ficou bem melhor. Ele fala o seguinte, ó, que a alternativa A, SiO2. Pô, vamos lá. SiO2 é um sal de maneira alguma. Por que não é um sal? Isso é um óxido. Óxido são todas substâncias binárias, ou seja, dois elementos químicos, onde obrigatoriamente uma tem que ser o oxigênio e o oxigênio deve ser o elemento mais eletronegativo. Então não é um sal, aqui é um óxido. Vou anotar aqui, ó. E a nomenclatura? Dióxido de silício. A nomenclatura está correta. Só que a função orgânica, a função química, a função inorgânica, a função química está errada. Beleza? Então a letra A está errada. Alternativa B, Na2CO3. É uma base? Não. Isso aqui é um sal. Como que eu sei que é um sal? Base tem a hidroxila, né? E aqui, ó, eu tenho metal e aqui oriundo de ametais. Eu tenho sal. E mesmo assim também não é o bicarbonato de sódio. Bicarbonato de sódio, deixa eu anotar aqui, só para vocês. Vocês têm isso no caderno, mas só para relembrar, o bicarbonato de sódio é o NHCO3. Beleza? Então toma bastante cuidado com isso aí. Esse composto é o carbonato de sódio. Beleza? Então não pode ser a letra B. Letra C, CaCO3, Ca, metal. CO3, A, metal. Então isso aqui é um sal. Opa! Coloquei um sal. Carbonato de sódio. Pô, então, né? O que acontece? É um carbonato de sódio? Não é. É um carbonato de cálcio. Pô, isso aqui é um cálcio, olha só. Foi quase tudo certo. Ele acertou a função orgânica, só que ele errou o elemento químico aqui, ó. Carbonato de cálcio. Quase que ele acertou essa questão. Beleza? Então, a gente viu aí. Na2O é um óxido? É composto binário, onde o oxigênio é o elemento mais eletronegativo, então é um óxido. Hidróxido de sódio? Não. Hidróxido é o quê? É oriundo da nossa base, né? Toda vez que a gente fala da base, a gente vai lembrar da hidroxila, que é o nosso OH. Então não pode ser. A letra E. A L2O3 é um ácido? Pô, aí não, né? Para ser um ácido, eu preciso ter hidrogênio. Lembra lá, ó? A ácido é toda substância que em solução aquosa libera H+. Se eu não tenho hidrogênio, como é que vai ser um ácido? Tá?
Então, o que acontece? Aconteceu um problema muito grande. Nenhuma alternativa está certa. Tá? Então, essa questão aqui, nenhuma alternativa está certa. Possivelmente, isso aqui foi um erro de digitação. Então, a mais próxima seria essa. Beleza? Então, a gente viu o erro de cada alternativa. Tá certo? Então, aí a gente veria que não estaria nenhuma certa. Olha só, o exercício trolando a gente, né? Então, vou seguir. São todas erradas. Se vocês olharem no gabarito, vocês vão encontrar a letra C. Mas a gente viu que Ca é cálcio. E ele falou que era carbonato de sódio. Então, todas erradas. Beleza? Vamos passar para a próxima. Posso apagar isso aqui, né? 3, 2, 1 e paguei. Tchau, obrigado. Vamos aqui para a nossa questão 14. Questão 14, ele fala o seguinte. O processo de combustão completa ou incompleta pode produzir, entre outros compostos, o dióxido de carbono, que é o gás carbono, e o monóxido de carbono. As fórmulas químicas desses dois compostos são respectivamente, pessoal, dióxido de carbono. Pô, eu sei que isso aqui é um composto covalente. Por quê? Porque eu tenho carbono e o meu oxigênio. Vamos lá. Dióxido de carbono. Dióxido quer dizer que eu tenho 2 oxigênio. Se ele falou dióxido de carbono, é porque eu tenho só um carbono. Se eu tivesse 2, seria dióxido de dicarbono. E quando a gente fala do outro elemento químico, a gente não representa a palavra mono. Então, se é o dióxido de carbono, eu tenho o CO2. E o outro que é o monóxido de carbono. Monóxido, mono vem de 1. Então, aqui, ó, monóxido é um oxigênio, carbono quer dizer que eu tenho um carbono só. Então, dióxido de carbono, CO2. Monóxido de carbono, CO. Letra B. Essa questão aqui é muito fácil, né? Não é fácil que essa aqui são as duas dessas. Vamos seguindo. Deixa eu apagar isso aqui. Vamos para a questão 15. Fala o seguinte para mim. Em outubro de 2007, a Polícia Federal... Espera aí rapidinho. Em outubro de 2007, a Polícia Federal prendeu 27 pessoas acusadas de adulterar leite em 2 cooperativas do estado de Minas Gerais. Na adulteração, adicionava-se peróxido de hidrogênio, conhecido como água oxigenada, para matar as bactérias, e hidróxido de sódio, conhecido como soda cáustica, para aumentar o pH da mistura. As fórmulas químicas do peróxido de hidrogênio e do hidróxido de sódio são, respectivamente. Primeiro vou falar um negócio aqui, ó. Aumentar o pH. Falei para vocês inicialmente que o pH é uma escala de 1. Deixa eu abrir. É uma escala de 1 a 14. 1 a 14. Onde aqui é ácido, ou seja, de 1 a 7 é ácido, e de 7 a 14 é básico, certo? 7 é neutro. Se eu adiciono soda cáustica, que é o hidróxido de sódio, que é uma base, eu aumento o pH, deixando a substância mais básica. Professor, mas isso não faz mal, não. O problema é o ácido. Aí que você se engana. Bebe soda cáustica para você ver. Você não vai ganhar superpoder. Você vai morrer. Então, isso aqui é a nossa escala de pH. Lembrando que essa escala de nós temos a escala de pH e temos a escala de pOH. É o inverso, tá? Geralmente a gente utiliza a de pH. Mas quando vocês estiverem no segundo ano, conteúdo de equilíbrio químico, vocês vão ver sobre isso aqui. Mas vamos lá. Vamos para o exercício que ele pede.
peróxido de hidrogênio é o quê? Peróxido é muito oxigênio. É H2O2. Per vem de hiper, muito. Lembra lá quando a gente falava de nome de ácido? Aí tinha aquele perclórico, o perbrômico, o periódico. O per vem de muito. Muito o quê? Muito oxigênio. Se eu tenho H2O, é o normal. O peróxido vai ser o quê? H2O2. Tá? Eu tenho maior quantidade de oxigênio. E o outro? Hidróxido de sódio. Sódio é o NaOH. Então, aqui vai ser o H2O2 e o NaOH. Beleza? Questão bem tranquila também. Copiei isso daí rapidinho. Só para descer aqui. Três, dois, um e... Foi. Deixa eu apagar isso aqui. Bora lá. Questão 16. Questão 16 ela é interessante. Deixa eu pegar aqui. Canetinha. O óxido de zinco é um óxido tipicamente anfótero. O que é um óxido tipicamente anfótero? O óxido tipicamente anfótero é que ele se comporta tanto como ácido e base. Por quê? Porque é o seguinte, se eu for colocar o meu óxido de zinco como uma base, ele se comporta como ácido. Se eu colocar o óxido de zinco como ácido, ele se comporta como a base. Ele é muito maleável e comercial, né? Malandrão. Vamos lá. Ele fala o seguinte, me dá a primeira equação, o óxido de zinco, com ácido clorídrico, forma um elemento X, uma substância X, e H2O. Na equação 2, eu tenho o meu óxido de zinco com 2 hidróxido de sódio, forma uma substância Y e H2O. Aí ele me fala o seguinte, a respeito de X e Y, pode-se afirmar corretamente que X é ZnOCl e Y ZnOH2. Gente, o que a gente vai fazer? A gente vai juntar as coisas aqui, ó. Vamos analisar o que eu tenho do produto, o que eu tenho de reagente, vou cortar algumas coisas e vou colocar o que vai sobrar. Vamos lá? Eu tenho oxigênio, eu tenho oxigênio. Eu tenho dois hidrogênios, eu tenho 2 hidrogênios. O que sobrou para cá? Sobrou o zinco e 2 cloros. Não, professor, você está mentindo. Não sobrou 2 cloros. Uai, está doido. O 2 está aqui com o hidrogênio? Não. O 2, ele multiplica os dois elementos químicos. Tá? Então, aqui eu tenho 2 hidrogênios e 2 cloros. Então, o que sobrou para a gente? Sobrou o zinco, sobrou o cloro, só que eu tenho 2 cloros. Opa, já achei meu produto X. Vamos fazer a mesma coisa com o meu produto Y? Meu produto Y é o seguinte. Eu tenho um oxigênio. Aqui eu tenho 2 e aqui eu tenho 1. Ah, eu tenho 3 oxigênios no reagente e 1 no produto. Vamos cortar isso aqui. 2 hidrogênios. Olha só, multiplicando aqui, ó. 2 hidrogênios. O que sobrou para mim? Sobrou o zinco. O oxigênio foi embora. Sobrou o Na, só que eu tenho 2 NAs. E sobrou o quê? O oxigênio, só que eu tenho 2 oxigênios. Só que isso aqui a gente não deixa assim, né? A gente vai deixar Na2, ZnO2. O elemento X é o ZnCl2, ok? Isso aqui dá certo. O elemento Y é o Na2ZnO2, tá certo também. Letra B. É só ver aqui o que eu tenho de produto, o que eu tenho de reagente, cortar as coisas, o que sobrar vai ser do elemento X e do elemento Y. Foi isso que eu fiz, eu não precisei decorar nada, tá? Eu só precisei deduzir. A alternativa A, óbvio que ela está errada, né? Comparando com a B. As outras alternativas, obviamente, estão erradas comparado com a B, tá bom? Então, questão B, questão 16, letra B, bem tranquila. Tá bom? Vamos lá, continuar? Deixa eu apagar isso daqui. Eita.
Deixa eu ver aqui. Ah, era para operar? Deixa eu subir então, legal. Pera aí, deixa eu escrever lá de novo para você. Não me fala? Aqui é o ZN série 2, o NA2, ZN 2, também. Copiar rapidão para nós aí. Terminar assim, fala. Pronto, vamos lá? O dióxido de zircônio, o que é um de zircônio? Como é que é? É ZR, tá? Dióxido de zircônio se assemelha ao diamante, uma forma alotrópica do carbono, podendo substituí-lo na confecção de joias de baixo custo. Escreva a fórmula química do dióxido de zircônio, classifique o tipo de ligação interatômica dessa substância e nomeia um dos outros alótropos do carbono. Peraí, vamos por parte. Vamos dar nome primeiro? Dióxido de zircônio. Dióxido de zircônio, dióxido. Ah, eu tenho 2 oxigênios. Quando eu não falei a quantidade de zircônio, obviamente eu sei que é um só. Então tá aqui, dióxido de zircônio. Bem fácil. Aí ele me pediu o quê? O tipo de ligação. Zircônio é um metal. Se eu tenho metal mais oxigênio, o que eu tenho? Eu tenho uma ligação iônica. De boa? Aí ele me fala um negócio, ó. Alotrópica. Né? O que é alotropia? O que são alótropos? Pessoal, isso aí foi lá no começo do ano que o Pablo falou para vocês, só para a gente relembrar, para fixar o conteúdo bem organizado de vocês. A alotropia é uma propriedade onde um único elemento químico pode produzir, pode formar mais de uma substância. Por exemplo, o grafite que você utiliza na sua lapiseira é feito de carbono. Ah, então eu tenho carbono, grafite. Só que o mesmo carbono, deixa eu ver. Só que o mesmo carbono, ele produz o carbono diamante. Só que esse mesmo carbono, ele produz o grafeno. Ele produz o fulereno. Ele produz o nanotubo. Grafeno, pessoal, é o futuro da tecnologia, tá? A folha de grafeno, por exemplo, pode ser utilizada em smartphone. É altamente resistente. Eu consigo passar corrente elétrica devido ao fator de ter ressonância dos meus compostos e isso facilita bastante a nossa vida. Então, os estudos estão apontando aí para que a gente utilize mais para frente smartphone com grafeno. Isso vai ser um avanço tecnológico muito grande, muito significativo para a gente, tá? Então, a alotropia é o mesmo elemento químico formando substâncias diferentes. Existem outros elementos químicos que têm essa capacidade? Tem o oxigênio. Por exemplo, a gente respira o O2. E a gente ouviu falar de uma coisa chamada camada de ozônio. É o O3. O que eu alterei? A quantidade de oxigênio na molécula. Beleza, tranquilo. Só que ambos são feitos apenas por oxigênio. E se eu tenho quantidade de oxigênio diferente, óbvio que eu tenho uma molécula diferente e vai apresentar uma propriedade completamente diferente. Por exemplo, o O2 é um gás incolor. A gente respira, é essencial para a vida. O O3 é um gás azulado. Ele é tóxico para a gente, só que ele é utilizado para filtrar os raios ultravioletas. Então, quando a gente altera a quantidade de elemento químico, né,
a gente está alterando a propriedade daquela substância, mas são alótropos, formados por mesma substância. Tem também o fósforo. O fósforo, a gente tem o fósforo branco, o fósforo vermelho e o fósforo preto, né? De acordo com a quantidade de fósforo, de acordo com a sua forma estrutural, a gente tem propriedades diferentes. Por exemplo, o fósforo branco ele é altamente reativo, ok? Fizeram vários estudos para que a gente chegasse e utilizasse o fósforo vermelho no nosso dia a dia, devido à quantidade de acidentes causados pelo fósforo branco. Porque o fósforo branco, ele, por ser altamente reativo, ele consegue entrar em combustão facilmente. Então, antigamente, o pessoal, pode até ver em filme Velho Oeste, antigo, o pessoal acendia fósforo para acender alguma coisa, um cigarro ou uma lareira, alguma coisa do tipo, eles passavam na bota e com facilidade entrava em combustão. Também foi muito utilizado em guerras, porque eles colocavam esse fósforo branco em escalas de departamentos públicos, né, da nação, do inimigo. E esse fósforo branco, quando ele entra em combustão, é difícil demais parar. Portanto, em laboratório, a gente armazena ele num pote de água, cheio de água, para evitar qualquer acidente. O fósforo vermelho é reativo, mas vem de menor intensidade comparado com o fósforo branco. O que possibilita a gente utilizar no nosso dia a dia, diminuindo assim a quantidade de acidentes. E por sua vez eu tenho o fósforo preto. O que é o fósforo preto? Extremamente inativo. A gente passou o fósforo, acendeu, aquela camada preta queimada, tem uma quantidade de fósforo ali, está inativa. Eu não consigo usar novamente. Então isso são alótropos, beleza? Isso é alotropia. Então tem alguns exemplos aí de carbono, o próprio carbono do diamante que ele falou, carbono grafite, grafeno, fulereno, nanotubo. Então aí são grandes exemplos aí de alótropos do carbono. Beleza? O que altera a alotropia? Ou vai ser a quantidade de átomos, a gente fala de atomicidade, no caso do oxigênio, né? O oxigênio, eu alterei a quantidade de oxigênio, eu alterei completamente a propriedade das substâncias, então são substâncias diferentes, mesmo que são formadas por um único elemento químico. E também pela estrutura, forma estrutural. A forma estrutural do carbono grafite é completamente diferente da forma estrutural do carbono diamante, que possibilita dar propriedades completamente diferentes do outro. Então, são substâncias diferentes formadas pelo mesmo elemento químico. Beleza? Alguém está copiando isso daí? Posso seguir? Então, beleza. Vou apagar aí. Vou pegar isso aqui. Vamos lá. Questão da FUVEST. Quando aplicado... Opa, tem um enunciado em cima ali, né? Ah, perdão. Isso mesmo. Bem simples. Quando aplicado em ferimentos, a água oxigenada parece ferver. Por quê? Gente, porque é o seguinte, a água oxigenada ela vai sofrer um processo de decomposição. O que é esse processo de decomposição? Eu tenho aqui H2O2, isso vai se decompor em água mais O2. Por que ela parece ferver? Porque na decomposição da água oxigenada, que é H2O2, transformando em água e oxigênio, esse oxigênio é um gás. Juntamente com a água vai borbulhar, dando a intenção da fervura, mas não necessariamente é a fervura, tá? Então toma bastante cuidado com isso. A água oxigenada em contato com a pele parece ferver por conta da liberação do O2. Então, aqui é uma reação clara para vocês. Escreva a reação. Tá aqui, ó. Eu expliquei a letra A e essa aqui é a resposta à letra D. Então, a letra A é por conta da liberação do oxigênio. Então, tá aqui, ó. Liberação de oxigênio na reação de decomposição da água oxigenada.
Quando a gente vê aquele experimento do vulcãozinho, né, que a gente coloca bicarbonato de sódio e vinagre, vinagre é um ácido acético. O bicarbonato de sódio ele vai se decompor em ácido carbônico, então vai formar ácido carbônico e o ácido carbônico se decompõe em água e CO2. Você está liberando CO2, é por isso que entra, né, tem aquela sensação de erupção. Beleza? Copiei a questão 18, rapidinho. Essa aqui, ó, a letra B, né? Já responde a letra B, essa aqui é a letra A. Terminal principal. Beleza, vamos lá. Deixa eu apagar. Olha só, a questão 19, questão do ITA. Ele fala o seguinte, cite dois óxidos anfóteros e escreva a equação balanceada das suas reações com soluções aquosas muito alcalinas. Beleza. O que é uma reação aquosa muito alcalina? Com base, né? Então, eu vou escrever dois óxidos anfóteros juntamente com uma base e vou balancear essa equação. Então, o primeiro óxido anfótero mais famoso que a gente conhece é o óxido de zinco. O outro é o de alumínio, Al2O3. Isso aqui eu vou colocar juntamente com água. Com água não, com base, né? Então, a gente tem até um exemplo aqui, ó, olha só. 2NaOH. Isso a gente sabe até o produto. Vai ser Na2ZnO2 mais H2O. A do alumínio vai ser mais ou menos a mesma coisa. Mais 2NaOH vai formar 2NaAlO2 mais água. Essas duas equações aqui, ó, estão no livro de vocês, tá? Copie isso aqui que eu vou mostrar para vocês onde vocês vão achar. Terminando de fala. Pronto. Ô, Nereu, só dá você, você some? Pronto. E, Nereu, é canseiro, hein? Que bom que deu certo. Vamos lá, deixa eu mostrar para vocês onde vocês vão achar isso aqui. Aqui, ó. Isso aqui é sobre efeito estufa, falei do pH, a gente falou de chuva ácida, né? A gente falou sobre isso aí nas aulas passadas. Aqui, falando sobre os óxidos, também a gente citou os óxidos, ó. Óxido anfótero. Os mais famosos é o óxido de alumínio, olha a reação aqui. O óxido de zinco,
Olha a reação aqui. Então, isso aqui é dado no exercício de vocês. É interessante esse quadro, por quê? Porque é o seguinte, quando eu tenho oxigênio, com exceção disso daqui, ó, espera aí que eu aumentei demais. Olha só, quando eu falo de oxigênio, com exceção do flúor, por que do flúor? Porque não existe óxido de flúor, tá? Então, o oxigênio formado com esses elementos aqui, ó, vão ser óxidos ácidos. O oxigênio formado com esses compostos aqui, ó, são o que a gente conhece como anfótero. E o de cá, básico, tá? Então, vamos anotar aqui, ó. Esses são os ácidos. Esses são os anfóteros. E esses são os básicos. Óbvio que a tabela está um pouco bagunçada, né? Mas justamente, ó, o alumínio está aqui. Cadê o zinco, gente? Volta o zinco aqui, que o zinco é um óxido anfótero. Mesmo tendo berílio, que é um metal, ele é uma exceção da camada de valência, que eu falei para vocês, que ele faz ligação covalente, então pode formar um óxido anfótero. E aqui, obviamente, são os metais mais conhecidos: lítio, sódio, magnésio, potássio, cálcio, bírio, estrônio, e assim vai indo. Aqui são os nossos ácidos. Geralmente o óxido, né, mais conhecido são os de carbono, de nitrogênio, de fósforo e de enxofre, tá? Então, é bem tranquilo a gente identificar isso daí. De boa, esse aqui está no caderno do livro de vocês. Vamos continuar. Bem, falta só essa questão 20 aqui. Ela é uma questão do Enem. Ela é um pouco grande. Faltou 1 minuto e 10 segundos. Ela é um pouco grande, então vou preferir fazer ela na próxima aula com vocês para a gente fazer ela com calma, né? Já que ela é uma questão do Enem, vale a gente fazer ela com calma, né? Para vocês sentirem como é que funciona uma questão do Enem no dia a dia, tá? Para a gente treinar um pouco melhor. Então, falta 1 minuto, vamos deixar a próxima aula, beleza? Então, próxima aula, espero vocês. Tamo junto, até lá e tchau, obrigado. Falou, até mais para vocês. Até agorinha.